Tarde Especial. Tarde Especial. Cinco horas e 7 minutos, estamos de volta aqui com o programa Tarde Especial. Gente, desculpa aí ter tocado duas músicas seguidas, é porque eu estou também, além de fazer o programa, fui lá ver uma fachada para a Casa de Missão. Nós estamos num tempo aí de fazer, se Deus quiser, uma boa reforma aqui na Canção Nova, e eu fui lá analisar junto com o arquiteto aqui, a engenharia, aquilo que a gente pode fazer como uma fachada bem legal, bem interessante, que também vai poder nos ajudar a divulgar os eventos, divulgar os trabalhos da Canção Nova, tá certo? 5 horas e 8 minutos. Como você sabe, sexta-feira já é dia de acompanhar belos testemunhos de como é bom ser Canção Nova e como a Canção Nova tem levado o amor e a presença de Deus, restaurando tantas famílias, tantas vidas. E você que está na sintonia precisa conhecer histórias como essa que hoje nós trouxemos a você aqui, nós vamos apresentar a você. Será um presente de Deus poder ouvir esse testemunho desse irmão que já está aqui. Seja bem-vindo, toque na mão aqui. Obrigado. Emanuel, né? O Emanuel Moraes Franco está conosco aqui. Seja bem-vindo, Emanuel. Que bom que você veio. Muito obrigado, porque você com certeza vai nos dar um presente nessa tarde, né? Que é testemunhar, que é falar dessa experiência, dessa trombada que você teve com Deus e tudo mais. Manuel Moraes Franco. Moraes é de quem? Os dois sobrenomes são do meu pai. Seu Eu não pai? tenho o nome da minha mãe. Meu pai é Dorvanir Moraes Franco. Onde que ele mora? Em Andeara. Andeara. O Emanuel, não sei se você sempre acompanha o nosso programa, o irmão dele, um tempo atrás, testemunhou conosco aqui também. O Murilo, né? Ele veio, falou conosco aqui da experiência que ele teve com Deus, que transformou a vida dele. E um dos principais causadores da mudança do Murilo foi o Emanuel, né? Que foi o canal aí que Deus usou. Mas eu vou deixar ele falar, tá certo? Manuel, partilhe hoje com nossos ouvintes, internauta que está aí na sintonia, né? Tem um grupo aí também que nos acompanha pelo WhatsApp, né? Que está sempre sintonizado conosco, que são seus amigos, nossos amigos da Rádio Canção Nova. Quem era o Emanuel antes de conhecer Jesus? Robson, eu acreditava que eu era um cara normal, que estava tudo bem na minha vida, levava uma vida igual a maioria das pessoas hoje em dia leva. Uma juventude de muita festa, muita balada, muita bebida, muita mulher, muita confusão, muita briga. Então, eu achava que aquilo tudo era normal, como eu vivia. Então, desde pequeno, eu comecei a sair de casa e ir para as festas. Nas festas começou bebida, sempre bebendo muito. Aí começa a sair com as meninas. E eu sempre fui incentivado pelo meu pai, pelos amigos, a já ir tendo relação sexual com as meninas. Uhum. E a galera que eu andava, os meninos que eu andava, a gente até na época a gente frequentava muito rodeio, essas coisas, eram uns caras tudo muito violento, muito bravo. Então meus finais de semana era bebida, mulher, confusão e festa. Todo final de semana. E aí, nisso aí, como muitos hoje vivem, né, achava que isso era a normalidade, né? Que era o normal. Era tão normal que às vezes passava o carro da polícia perto assim e parava, eu falava assim, é mais uma intimação que eu vou receber. De tanto que eu ia pra delegacia, de tanta briga, de tanta confusão que eu me metia. Uhum. Teve até uma história engraçada de que nós estávamos num bar e teve um problema lá e aí o delegado chegou. O delegado chegou e tal, e nós estávamos 3 amigos num canto e tinha mais gente no bar. O delegado falou em alta voz, falou, ó, pega documento de todo mundo, menos daqueles 3 ali, eu e meus 2 amigos. Aí ele falou assim, porque aqueles 3 eu tô cansado de ver na minha sala, de tanto que eu visitava o delegado, de confusão. Mas era muita confusão, muita briga, e o problema maior, que se já não bastasse, né, bebedeira, confusão e briga, parar em delegacia, se isso já não fosse ruim, eu acabei descobrindo que o pior mesmo era como eu conduzia a minha vida com relação às namoradas, às mulheres. Eu tinha namorada, mas eu não respeitava a namorada, eu traía as namoradas, deixava elas em casa e saía, ia para as outras farras.
Aí tava cada dia com uma, amanhecia cada dia na casa de uma, ou cada dia uma amanhecia comigo em algum motel, em algum lugar. Todo dia uma pessoa diferente. Era muito desregrada, muito desenfreada. Sim. A minha sexualidade, assim, era um cara que não tinha noção, tipo, a que lado eu tava conduzindo. Porque, teoricamente, era tudo normal, todo mundo fazia. Uhum. Era até assim, quem fazia mais era o mais machão, mais garanhão. E que não muda muito da realidade atual, né? Não muda daquilo nada. que realmente é. E você também, Manuel, é um jovem aqui na nossa frente, né? Não vou pedir falar a sua idade, né, Manuel? Mas que você é um rapaz bonito, né? Bem apresentado, é um jovem que já teve essa experiência, que está testemunhando a sua vida e vem muito dessa realidade diante de tantos outros, né? E como é que você via, como ficava o teu pai e a tua mãe diante disso tudo? Porque para ter um filho que todo final de semana bebia e brigava, né? Acho que as maiores preocupações dele era da sua vida, daqui uns dias, de repente eles, numa noite dessas, receberem uma ligação, o vizinho chegar lá e falar, ó, Manuel tá mal, apanhou muito, então aconteceu um acidente. Como é que ficavam seus pais nessas condições assim? Bom, era só sofrimento e desgosto, né? Eu era o maior causador de desgosto para os meus pais. Eles sofriam demais da conta com tudo que eu fazia da minha vida. Já teve pessoas de dar tiro na frente da minha casa por causa das minhas confusões, das minhas brigas. Então você imagina o coração da minha mãe, como é que ficava. Meu pai. Meu pai estava tão sem paciência comigo que um dia teve uma confusão, que deu delegacia, tal, e aí eu fui brincar com ele. Falei, pai, e se eu for preso? Ele falou, se você for preso, você vai ficar lá e nem visitar eu vou. Porque educação eu tô te dando e você não aprende. Então nem visitar eu te vou. Porque você não pode ser um cara, você foi criado diferente, você tem uma família que te ama, que faz tudo por você e você levando essa vida que você leva. Então era muito desgosto para eles. Hoje eu consigo ver. Na época, para mim, aquilo não era nada. Deixa pra lá e vamos tocando, né? E vamos continuando que a vida tá boa desse jeito. Mas hoje eu sei o tanto que eu fiz meu pai e minha mãe sofrer. E o que isso, hoje você tendo uma visão diferente, o que você percebe que tudo isso causou em você, Manuel? Quais foram as consequências de uma vida toda, vou colocar essa palavra, desregrada? Ou seja, não tinha regra. Olha, hoje fica mais claro ainda, né, ver como foi. Sim. Mas também ficou claro, principalmente para as pessoas e para mim, que aquilo lá estava acabando com a minha vida. Eu fui chegando num ponto que eu tinha muito, teoricamente, amigos, né, aqueles que eu julgava meus amigos, muito amigo, dinheiro, carro, bebida, mulher, festas, viajava, tinha tudo, teoricamente, entre aspas, né, tudo que você podia querer ter naquela criação de rua que eu estava tendo, que uma pessoa queria. Mas para onde estava me levando? Não estava me levando para lugar nenhum. Tanto é que eu comecei a nada mais me preenchia. E foi me dando uma infelicidade enorme naquela época, né? Antes de tudo isso. Eu fui ficando cada dia pior, que eu cheguei a ter depressão. Eu cheguei a ter depressão e comecei a me tratar de depressão. Tanto com um psicólogo como com um psiquiatra. Eu estava tomando até medicamento. Estava com medicamento de depressão. De onde eu estava chegando, de onde eu cheguei com a maneira que eu levei minha vida, onde eu conduzia minha vida. Eu achei que eu estava fazendo tudo certo, que aquilo era normal, mas o que aquilo causou em mim? Coisas boas? Eu era feliz? Não, eu era infeliz. Eu conseguia ter sucesso? Não, eu só tinha insucesso. Aquilo tudo foi me levando para o fundo de um poço que, quando eu me dei conta, eu estava tratando de uma depressão, eu tive vezes vontade de me matar, eu tive vontade de virar mendigo. Eu me lembro muito claro que eu já estava morando aqui em Rio Preto e um mendigo me pediu comida. Aí eu trouxe ele para dentro de casa, dei comida até... Falei, não, toma banho, já faz a barba, tudo assim. E peguei amizade com ele e já queria até sair. Eu senti essa vontade, falei, cara, acho que eu vou com você, porque tamanha estava a minha depressão. A vida tão ruim, tão difícil... daquelas coisas que eu estava enfrentando, as consequências de tudo que eu plantei. E em nenhum momento foi falta de amor do teu pai e da tua mãe. Muito pelo contrário. Não, muito pelo Mas contrário. foi por as propostas que a ilusão do mundo te seduzia. Aonde eu cheguei com a vida que eu estava levando.
Né? A esse ponto de pensar em virar até um andarilho. Eu cheguei a pensar e quis. E não foi uma vez só. Que pensou em tirar a vida, entrou-se em depressão. Eu imagino quantas vezes que você deitou no seu travesseiro e sentiu, e viu o quanto de coisas que você deve ter vivido, o vazio que você estava, e aí veio a tristeza, veio as decepções, tudo isso. Tudo isso. Olha, é incrível como que a depressão deixa você vulnerável. Sim. É muito ruim. Quem já teve ou quem tem depressão sabe, é muito forte. É uma coisa muito difícil de superar, inclusive. Que sem Deus não supera. Eu não conhecia Deus de perto, eu não era tão assim religioso, vamos assim dizer, mas eu já rezava. E eu acredito mesmo, que foi Ele que não deixou eu fazer nenhuma loucura, que não deixou eu cometer nenhuma bobagem, que eu tô aqui bem hoje. Que desde aquela época Ele já estava cuidando de mim. Mesmo sem eu conhecer Ele de perto, sem dar tanto valor nele, mas Ele já estava cuidando de mim. E você corria risco de vida na saúde, risco de vida nas brigas, né? De repente um cara sacar uma arma, como você mesmo falou, até tiro em frente à sua casa, mas numa briga, alguém bater forte em você, talvez você ficar tetraplégico, ficar inconsciente, ter coma, paralisia. Olha quantos livramentos que Deus fez em você. Não, e quantos acidentes de carro que eu tive, quantas vezes Ele me livrou. Eu saía de casa com carro zero, tomava uma garrafa de uísque e voltava dirigindo. Ele me livrou de muita coisa, Ele me protegeu demais, coisa que eu nem sabia, que eu não tinha noção. Mas Ele me protegeu demais, me salvou demais da conta. E você estava levando essa vida toda desse jeito até que ano? Até que ano? Então, quando eu estava nessa depressão, que eu estava fazendo o tratamento com a psicóloga, ela me convidou para vir a Canção Nova e me convidou para fazer acampamento. Isso que eu ia perguntar já. Como você conheceu a Canção Nova? Então, foi exatamente nessa época da depressão, fazendo esse tratamento com a psicóloga, ela já tinha passado pelo acampamento, ela conhecia a Canção Nova, e aí ela me fez o convite, olha, vamos na Canção Nova. Eu cheguei a vir com ela antes do acampamento, né, no grupo de oração e tal, e aí ela disse, olha, vai ter um acampamento, eu gostaria que você fizesse, vai ser bom para você, né, para sua melhora e tal. Só que quando ela falou que era 5 dias numa fazenda, eu falei, eu não posso. Isso daí é pra quem não tem o que fazer, eu tenho que trabalhar. De quarta a domingo. Eu falei, não, você vai me desculpar, mas se fosse um final de semana, mas eu não vou. Aí não tem essa possibilidade de eu ficar tantos dias fora do trabalho, fora de casa, eu tenho muita coisa para tomar conta. E não aceitei. Mas o meu irmão aceitou, e meu irmão foi. O meu irmão mais novo, o Rômulo. Ele foi, eu não fui nesse que eu fui convidado. Mas foi aí que eu tive o primeiro contato com a Canção Nova, porque eu cheguei a vir no grupo de oração e tal, né? Que foi o pontapé inicial. Quando eu conheci, foi assim. Podemos dizer assim que você estava meio que no fundo do poço, na depressão, e você foi numa profissional, ela te orientou a participar do acampamento. O acampamento, gente, é uma das ferramentas, podemos dizer assim, que a Canção Nova tem e utiliza para evangelizar aqui a cidade de São José do Rio Preto. É um acampamento todo diferenciado. A gente não pode falar do que acontece lá, mas a gente pode falar dos efeitos que acontecem. O Emanuel é uma prova desses efeitos que acontecem, né, de transformação na vida dele. Então, além desses acampamentos de oração que nós temos em Cachoeira Paulista, que nós sempre transmitimos aqui pela Rádio Canção Nova, que vamos ter um final de semana agora, depois vamos ter outro acampamento Jovem Sarado no final de semana que vem em Cachoeira Paulista, vamos ter o acampamento de Semana Santa, se Deus quiser, vai uma galera daqui também para lá. Mas aqui em São José do Rio Preto, nós temos um acampamento específico, que nós damos o nome de Acampamento Mirim, Acampamento FAC, que é para adolescente, acampamento juvenil, que é para os jovens de 18 a 25 anos, e o acampamento sênior, que é para cima de 25 anos. E o acampamento para casais, né? O Manuel me lembrando muito bem aqui, que realizamos aqui na missão. É onde temos visto o efeito desses acampamentos, dessas transformações. Manuel, diante de tudo isso que você estava vivendo, até aquele tempo, e que te fez querer, o que realmente te fez querer esse acampamento, mesmo diante do convite de uma profissional que falou, vamos lá para o acampamento. Então, naquele convite, eu não coloquei fé, né, que seria uma coisa importante, que ia ser bom para mim e tal. Eu não dei muita atenção naquele primeiro convite. Mas como eu falei, o meu irmão mais novo, ele aceitou o convite e foi fazer esse acampamento.
que foi em julho de 2009. Como ele fez esse acampamento, ele voltou muito diferente, ele voltou muito mudado, né, o Rômulo. E aquilo fez tão bem para a vida dele e acabou fazendo tão bem para quem estava à sua volta, né, nós no caso, que eu fiquei muito curioso. Eu falei, nossa, mas realmente a minha psicóloga tinha razão. Ela falou que isso daí podia mudar a vida de uma pessoa e agora eu tô tendo a prova, muda mesmo, porque o Rômulo melhorou muito. Ele, nossa, que coisa boa que tá acontecendo na vida dele. Então, a partir do testemunho do Rômulo, de ver o testemunho de vida, da mudança de vida do Rômulo, do meu irmão, eu decidi aceitar o convite para o próximo. O dele foi em julho de 2009, o próximo era janeiro de 2010. Aí eu aceitei, falei, não, então em janeiro de 2010 eu vou. E aí foi quando eu fiz o meu acampamento em janeiro de 2010. E ali, a gente vai continuar falando, e ali houve em janeiro de 2010, então podemos dizer assim, a pergunta, que até janeiro de 2010 existia um Emanuel, que podemos dizer assim, que bebia muito, vivia numa promiscuidade, na sexualidade desregrada, entrava em confusão, em briga, estava em depressão, estava no fundo do poço, pensou em se matar, teve várias vezes a tentação de seguir andarilhos pela rua fora, virar um irmão de rua, e tantas outras coisas, até janeiro de 2010. Manuel, a gente vai pedir uma música já ali. Olha quem está na escuta aqui, ouvindo o programa, acompanhando. O Moacir, Fábio Fontura, vê se conhece a galera aí, ó. Fábio Fontura, a Danúbia, Renata, a Catarina, os amigos Canção Nova que estão pelo WhatsApp. Aqueles que você sabe, eles são muitos que estão acompanhando ali, né? Que legal. Tem Obrigado. muita gente acompanhando, o Agostinho Pascal. Temos aqui as participações que tivemos pelo telefone. A Aparecida lá da Vila Azul, o Reinaldo do bairro Santo Antônio, a Tereza do Jardim Oliveira. Temos também aqui a Luzia lá de Mendonça, o Kleber. Muita gente acompanhando o programa. Aqui a rádio toda está ouvindo o seu testemunho, né? Graças a Deus. Estamos aqui, ó, já passando pelo Facebook por todos os grupos que temos. Tá aqui, ó, o David Cassal CN PHN tá dizendo que tá ouvindo. Conhece aqui a Gisele Frechin, acho que é Fresh, né? Aqui, ó, ela vai sempre no grupo de oração. David Cassal CN. Olha quanta gente. Roberto Alves, olha quanta gente ouvindo e participando. Que legal. Então podemos dizer que até janeiro de 2010 havia o Emanuel. Sim. Sim. E depois disso, de janeiro de 2010 vai contar no segundo bloco. Vamos ouvir uma linda canção aqui, que diz muito deste acampamento e diz muito da vida do Emanuel. E eu quero oferecer essa música para você, Emanuel. Teus Planos, com Juninho Casimiro. Tarde Especial. 5h29, estamos de volta aqui no programa Tarde Especial. Sou eu, Robson Luiz, missionário da comunidade Canção Nova. E nessa tarde de hoje, como é de todas as sextas-feiras, nós trazemos um testemunho, um presente de Deus aqui, uma linda história onde Deus entra na vida da pessoa, onde Deus muda, onde Deus reconstrói, onde Deus faz uma pessoa nova, uma vida nova, concretamente. E hoje está conosco aqui o Emanuel Moraes, Emanuel Moraes Franco, né? Lá de Andeara, irmão aí do Rômulo, irmão da Mônica, irmão do Murilo e de quem mais? E da Flávia. Né? São os que eu conheço. A Flávia ainda não conheci, mas que é um grande homem de Deus, né? Manuel, o que você faz hoje de trabalho? Trabalha com o quê? Eu trabalho com publicidade e propaganda, mais especificamente propaganda em lista telefônica e site. Tá, então, se você quiser aí fazer uma propaganda na lista telefônica, em site, entre em contato conosco aqui, que a gente passa depois o contato do Emanuel para você, tá bom? Até fala o telefone de lá, pode falar aí. O telefone do escritório é 3222-2248. Qual que é o nome lá, Manuel? É Guia de Negócios e Lista Telefônica Moraes. Se precisar, na sua página amarela aí ou no coisa, tá aí uma dica do nosso grande amigo aqui. Manuel, essa música aí fala muito conosco. Deixa eu te perguntar. Claro que nós não podemos contar o que acontece nesses acampamentos, né? Mas com certeza teve um momento lá, nesses encontros,
neste acampamento, teve um encontro que você teve com Deus. Você teve uma trombada com Ele. Como foi esse momento? Então, quando eu fui para o acampamento, eu fui praticamente sem saber o que ia acontecer, como funciona, enfim, você vai totalmente às cegas. E lá é tudo muito forte, é tudo muito intenso, muito impactante. E as coisas começam a ser reviradas dentro da gente e eu comecei a ficar até assustado. Eu falei, nossa, mas é muita informação, está processando tudo tão rápido que eu não estou nem entendendo o que realmente Deus quer comigo. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse acampamento? Mas era tudo muito intenso. Uma delícia, gostoso, eu amei, estava assim, aproveitando demais, mas no fundo eu estava lá pensando assim, por que mesmo eu estou aqui? O que eu preciso? O que Deus tem para mim? O que Ele quer de mim? E eu não estava assim, encontrando essa resposta com facilidade. Ele falava comigo, mas talvez eu não estava conseguindo entender. Então, mesmo diante de todos os fatos, acontecimentos do acampamento, foi em uma noite, depois que acabou todas as atividades, que nós lá no acampamento vamos dormir, eu tive um sonho, né? Porque eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, qual era o real propósito, o que Deus queria, o que Ele tinha para mim. E eu tinha feito essa pergunta para Ele. Aí, no meio da noite, eu tive um sonho e sonhei com Jesus. E foi muito intenso. Eu até custo acreditar que foi um sonho. Parece que eu vivi mesmo aquilo assim, de tão intenso, tão real que foi. E nesse sonho nós estávamos numa praça. E tinha muita gente nessa praça e ele chegou perto de mim. E ele começou a conversar comigo, eu não sabia quem era. Eu não identifiquei. Mas ele conversava comigo como se ele me conhecesse desde criança. Ele sabia tudo que eu fazia. Todas as confusões que eu tinha entrado, como eu era, briguento, bebia demais, minha vida na sexualidade assim, muito errada, acordava cada dia com uma mulher, transava de qualquer jeito, traía as namoradas. Ele sabia de tudo como eu levava a minha vida, eu não entendia como. E aí ele chegou perto de mim e fez uma pergunta. Falou, Emanuel, você tem vontade de casar? Eu falei, tenho vontade de casar, sim, por quê? Ele falou, então, sabe por quê? Eu acho que você deveria casar com aquela pessoa ali. E apontou uma moça pra mim, né? Eu falei assim, não, você deve estar enganado, você não conhece ela. Eu já conheço ela aqui. Ele falou, não, é ela mesmo. Você quer casar e ser feliz? Você tem que casar com ela. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Essa moça que você está apontando, ela é uma prostituta. Ela tá cada dia com um cara. Todo mundo aqui da cidade já saiu com ela. Todo mundo aqui sai com ela. Ela tá cada dia na cama de um. Ela é muito facinha. Ele falou, não, eu não tô enganado. Para você ser feliz hoje, você tem que casar com ela. Eu falei, não, realmente você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Essa moça aí, ela é uma prostituta. O jeito que ela leva a vida dela é tudo errado. Não tem condição de casar com uma pessoa dessa. Aí ele chegou bem perto de mim, olhou nos meus olhos, pôs a mão no meu ombro e me perguntou, que diferença você tem dela? Aí aquilo foi um soco na minha cara. Sem relar em mim, mas foi um soco. Foi muito forte. Ali caiu minha ficha. Ali eu entendi como eu levava a minha vida. O que eu estava fazendo da minha vida? Que eu olhar para uma pessoa que levava a vida igual eu menosprezava tanto. Como é que eu não enxergava que eu também era daquele jeito? Que se aquela pessoa não valia nada, não prestava, que ninguém valorizava, que não era digna de casar com ninguém, como que eu não enxergava que eu era igualzinho? Que eu estava conduzindo a minha vida para a mesma coisa e até pior que isso, talvez. Talvez eu fosse muito pior que aquela moça. E eu não conseguia enxergar como eu estava levando a minha vida.
naquele momento, naquele sonho, eu entendi o que ele queria para mim. E foi tão forte, que depois que eu terminei o acampamento, que eu voltei para minha casa, para minha vida, eu não conseguia mais nem sair, continuar com a vida que eu levava, nem que eu quisesse. Se eu fosse numa festa, numa balada, mesmo que eu tentasse fazer as mesmas coisas, poderia sair com uma menina e tal, mas eu não queria mais, eu não conseguia mais levar ela para um motel. Tamanho foi a mudança que gerou dentro de mim, inconsciente. Eu não conseguia. Eu já morava sozinho e eu cheguei a levar algumas moças da balada pro meu apartamento. Chegava lá, eu falava assim: olha, não vai rolar nada. Como assim, Emanuel? O que aconteceu? Você está doente? Não estou doente, só não quero mais. Depois acontecia de novo, numa outra festa, acabava indo uma outra moça para minha casa e falava: ó, você quer ficar aqui? Você pode ficar. Mas não vai acontecer nada. Como assim? A gente sempre veio, sempre ficou junto, sempre transou, teve tudo. Como assim? O que está acontecendo? Falei: cara, eu não quero mais essa vida para mim. Não conseguia. E eu já tinha adquirido um hábito de todo dia de manhã, quando eu acordo, antes de eu ir trabalhar, eu passo na igreja da Redentora, que ela fica aberta, e eu entro para fazer uma oração. Eu já tinha adquirido esse hábito, né, por conta do acampamento e outras coisas. Eu chegava a falar para ela, a hora que ela acordava: além de não acontecer nada, você vai comigo para a igreja, vamos rezar. Ainda levava comigo de manhã para fazer uma oração. Né, tamanho foi a mudança que Deus realizou em você. Assim, foi realmente uma trombada, foi um soco, foi uma coisa assim. Você está vendo aí, né? Muito forte. Acompanhando, ouvindo um testemunho de um jovem, como tantos outros hoje ainda estão vivendo e vivem, e que Deus transformou, né? Deus realmente te visitou num sonho, né? O quanto que dentro deste acampamento Deus realizou em você, o homem novo que ele foi fazendo. Existe um Emanuel antes e o Emanuel depois do acampamento. Mudanças que acontecem dentro de nós, Manuel. Talvez o encontro pessoal com Jesus, com certeza, talvez não, isso externaliza em nós e nos coloca para fora muitas coisas, e principalmente as coisas boas. Então toda a nossa vida passa a ter uma mudança, e muitas vezes radical como essa. Você teve uma mudança radical, e que isso que é o importante. Assim como aconteceu com você, e o que, além dessa mudança concreta na sua vida, depois desse encontro com Jesus, através de um sonho, o que mais, como passou a ser o Emanuel? Você já disse claramente aí, né, e foi bem muito claro, né, das mudanças que você teve de querer voltar a viver uma castidade. Algo que para o mundo isso é uma banalização, é uma caretice. E você passou a viver a castidade depois de uma vida toda, como você falou no sonho, de uma prostituição. E agora você passou a viver uma grande castidade. Além disso, quais são as outras mudanças que você percebe tocar em você? Que Deus fez. Não é nem você pelas suas forças, porque se formos pensar pelas nossas forças humanas, talvez nós não conseguiríamos. Mas Deus fez em você. Com certeza foi Deus. E a sensação hoje é que eu vivia num mundo bebendo água suja, muito suja. E hoje eu tenho a oportunidade de beber água limpa, né? Conhecendo Deus de perto e tudo que Ele pode me proporcionar. Então realmente teve uma mudança muito grande, não só essa que eu falei, mas as minhas vontades num geral. Lugares que eu gostava de frequentar, não frequento mais. Hoje eu mudei os lugares. As coisas que eu gostava de fazer, mudei minhas vontades, né? Eu nunca tinha ajudado nenhum projeto da igreja, nenhum projeto social. Hoje para mim é um prazer muito grande, até uma honra, poder ajudar num projeto da igreja, num projeto da Canção Nova, num projeto social, seja lá o que for, onde eu possa estar gastando o meu tempo, né? Que era desperdiçado o tempo todo, que eu achava que eu estava fazendo certo, porque, como você mesmo colocou no começo, é assim que a maioria dos jovens vivem, e parece que é normal, e parece que é legal, e parece que é bom, mas hoje eu posso ver claramente, né, que tem coisa muito melhor que isso. Sim. Que eu posso beber água limpa fazendo coisas boas.
eu me sinto muito melhor como eu sou hoje. Hoje eu tenho uma vida muito mais próxima de Deus. Eu tenho uma vida próxima de pessoas muito mais, assim, que me entendem, que procuram a mesma coisa que eu procuro, então é mais fácil também viver, porque se eu continuasse com as mesmas amizades, se eu continuasse frequentando os mesmos lugares, provavelmente eu não conseguiria dar continuidade nessa proposta de mudança. Então foi uma mudança total, de hábito, de lugares, de tudo como eu era, houve essa mudança, não é mais assim. Sim, Emanuel, você falou uma coisa muito interessante. O impressionante que aquilo que você viveu e eu vivi, e se assemelha a tantas outras. Eu também, abrindo um parênteses no seu testemunho, com licença, quando eu era da torcida organizada, chefe de torcida organizada, usava droga e tudo mais, também tudo perdido, eu tentei fazer a experiência de voltar ao Maracanã. Mas eu voltei ao Maracanã e quando eu cheguei lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei assim, esse mundo não é meu, eu não pertenço mais a esse mundo. Isso aqui não é lugar mais para mim. Eu me senti completamente mal, cara, mas muito mal. É como se você tivesse sido convidado para uma festa, o traje a rigor, e você chegasse lá na festa de esporte. Todo mundo te olhava e você se sentisse mal fora daquele ambiente, como se aquele ambiente não pertencia mais a você. É um sentimento que nós temos, que eu tenho certeza que você viveu isso, porque assim como você falou, às vezes eu ia em lugar em que já não cabia mais para mim estar lá. E isso acontece conosco porque não é muito mais do que a nossa vontade. É que Deus, ele transforma o nosso coração de tal forma que ele muda os nossos gostos, né? Os nossos prazeres. Ele muda em nós aquilo que nos chamava, era tão atraente, já não passava a ser mais. Porque a gente conheceu o verdadeiro amor, a verdadeira água limpa. Então isso que é lindo nesse processo de trombada com Deus, de encontro com Deus. E isso passa a ter um amor muito maior ainda. É isso que você vive também? É exatamente isso. Aquilo que no passado parecia que me dava prazer, hoje me dá até repulsa. Eu me sinto mal também em alguns lugares, quando eu sou convidado, assim, talvez eu até vou, se é um aniversário, se é alguma coisa assim, por educação, mas não me sinto mais bem. Não me sinto mais bem. Hoje, alguns ambientes eu evito muito, faço de tudo para não estar, porque além de me lembrar daquela época ruim da minha vida, começa a voltar as oportunidades de errar, oportunidades de cair. Convite ao pecado, convite àquela vida velha. Então eu não quero nem passar perto. Manuel, agora eu vou te colocar aí bem no cano da parede. Precisa disso? Isso aí não é muito radicalismo? Será que você não está sendo muito radical? Porque eu tô fazendo essa pergunta, como muitos talvez continuem te fazendo. Será que isso não é muito radicalismo? Será que não fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça? Será que isso não é... Você não está bitolado, não? Eu vejo que não. Eu vejo que não é radicalismo, é só questão de opção mesmo, de estar em lugares melhores do que aqueles. Não são bons. Para mim não era. Não é até hoje. Então radicalismo é uma coisa que você deixa de fazer uma coisa boa, mas aquilo lá não é bom. Não é para mim, não é para ninguém. Parece ser, mas não é. Se analisar com qualquer um, não precisa ser eu nem você, qualquer pessoa, até essas pessoas que não tiveram essa trombada com Deus, se ela analisar friamente do que nós estamos falando, ainda não tiveram, se elas analisar friamente, tem lugar muito melhor para você frequentar, tem coisas melhores para você fazer, tem hábitos, porque eu penso que uma coisa quando não é boa não é hábito, é vício, e se for boa é um hábito. Então eu estou procurando deixar os vícios, deixar as coisas erradas, praticar certas e ter hábitos, né? Então eu não acho que é radicalidade. E os bons hábitos, dizem os teólogos, que se tornam em virtudes. Eu te coloquei eu fiz essa pergunta porque é isso que a gente ouve muitas das vezes quando a gente começa a ter uma mudança de vida. E tem uma passagem na Bíblia que nos diz assim, Manuel, que nós somos desse mundo, vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Então, não tem como não deixar de ir, como você falou, no aniversário, mas tem lugares que você vai, por educação, por amar, você não deixou de ser o Emanuel. Suas amizades, a sua família, os seus amigos, os verdadeiros amigos, eles continuam sendo ainda existindo, mas só que dentro do Emanuel passou a ser o outro, aquele criado à imagem e semelhança de Deus.
Foi isso que aconteceu com você. Manuel, olha só, tem muita gente, graças a Deus, ligando pra cá na sintonia, dizendo que tá ouvindo, que tá gostando do programa. E eu quero oferecer essa música pra você aqui, que vem tudo de encontro àquilo que a gente está conversando no seu testemunho. É a Maria da Penha, uma ouvinte nossa daqui da Redentora, sempre sintonizada conosco. Ela disse que está encantada com o seu testemunho, Manuel, e ela oferece essa música para você, Confiar, do Obrigado. Dunga. E para mim também, obrigado, e para todos os ouvintes da Canção Nova, essa música. E eu posso até falar isso, Manuel, eu e você oferecemos para quem também está ouvindo, juntamente com a Maria da Penha, porque tem tudo a ver isso aí. É isso aí. Tarde Especial. Dez horas e 51 minutos, estamos quase chegando ao final do nosso programa, porque a Elane Cristina já está aqui acompanhando esse belo testemunho do nosso irmão querido aqui, Emanuel, como também vai rezar o texto às 18 horas, mas ainda vamos ouvir um pouco mais do Emanuel. Manuel, depois deste encontro com Jesus, graças a Deus você começou a caminhar mais perto de Deus, participar mais aqui na Canção Nova, dos grupos de oração, dos encontros, aprofundamentos, próprio de quem tem essa sede do coração. Nesse tempo de caminhada, quais foram as suas lutas para vencer, permanecer fiel no caminho, perseverando? Eu já vou aproveitar e fazer outra pergunta. Está perto aqui da Canção Nova um grande amigo nosso, nos ajuda muito nesse trabalho da evangelização. O Emanuel quer sempre ficar mais perto de Deus, trabalhar conosco, e ainda continua trazendo tantas pessoas para perto de Deus e para perto da Canção Nova. Duas perguntas. O que diz a frase: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus na sua vida? Essa frase é muito forte, né? Eu já tinha ouvido ela. E o que me vem no coração é assim: onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então é minha missão de que eu vivi num pecado muito tempo e eu preciso recuperar esse tempo. Eu preciso transformar o tempo que eu ainda tenho agora em graça. Eu gastei muito tempo da minha vida dedicando a minha vida para o pecado, no pecado. Agora que eu tive esse encontro, eu preciso reverter. Aquele Emanuel que se dedicava ao pecado, esse Emanuel agora tem que se dedicar a converter pessoas, tem que se dedicar a apresentar Jesus para as pessoas. Então tem que superabundar a graça. Eu tenho que fazer muito mais pessoas conhecer Jesus do que eu fiz no passado, pessoas se afastarem de Jesus. É um compromisso meu, é uma meta. Eu tenho que recuperar todo esse tempo, eu preciso. É até um ponto de honra para mim. Faço com muito prazer, porque para mim foi tão bom essa mudança de vida, essa conversão, esse encontro com Jesus, viver perto dele, conhecer ele de perto, poder sentir ele, experimentar ele, é tão bom que eu quero que o máximo de pessoas também consigam ter essa experiência como eu tive. Então, para mim é fundamental esse trecho bíblico, é uma coisa assim que é muito forte. Romanos 5, versículo 20. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Além de você estar nos ajudando aqui, Manuel, você tem outros trabalhos aí que você faz de evangelização, de ajuda? Como é que é isso hoje, a sua vida missionária? Então, depois do meu acampamento, eu realmente, como você falou, saí com uma sede muito grande de ajudar, de evangelizar, de fazer o que fosse necessário para apresentar Jesus para essas pessoas, né? E sempre que tem uma oportunidade, por exemplo, se eu sou convidado a participar de um acampamento, para trabalhar nesse acampamento, eu vou trabalhar no acampamento, eu deixo tudo que eu estou fazendo e vou trabalhar. Porque você deixava tudo o que fazia para também ir para a farra. Então eu quero inverter. É conversão. Estava indo para um lado, eu quero ir para o outro. Conversão Sim. total, não meia conversão. Uhum. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer qualquer projeto que eu sou convidado, por exemplo, agora está começando o Encheivos. Eu também fui convidado para ser auxiliar, para ajudar de alguma maneira. Então também vou ajudar. Tem uma clínica de recuperação de dependentes químicos que também me convidou para um projeto. Então todas as terças-feiras à noite nós vamos até essa clínica, eu e mais algumas pessoas que normalmente eu convido e posso levar comigo. Então nós vamos até essa clínica falar de Deus, levar Deus para essas pessoas que muitos deles nunca
entraram numa igreja, nunca pegaram uma Bíblia na mão, ouviram falar de Jesus, mas bem pouco, e tiveram muito, muito pouca experiência com Deus. Então, é um trabalho até muito gratificante poder levar, apresentar Jesus para mais pessoas, para pessoas que talvez estão sedentas, né, como eu estive no passado, agora essas pessoas. Então, é gratificante. E, além disso, quanto mais eu quero fazer por alguém, mais eu recebo de Jesus. É incrível como é uma coisa assim que, mesmo que eu não peça nada em troca, mas na bondade infinita dele, ele sempre me agracia com as graças, com as bênçãos dele. Eu quero ajudar as pessoas e saio mais ajudado do que quem eu, às vezes, quero ajudar. Tamanha é a graça, a bondade, a delicadeza de Deus comigo. Mas eu tenho sempre que eu posso feito alguma coisa assim nos projetos da igreja, daqui da Canção Nova e outros que eu sou convidado. E o que é a Canção Nova aí pra gente encerrar e depois você mandar a sua mensagem, né? Mandar um abraço aí pra sua família, né? A Mônica que tá na sintonia, todos os outros. O que é a Canção Nova hoje na vida do Emanuel? Hoje a Canção Nova para mim é o meu maior alicerce, é onde eu posso me apoiar mais nessa caminhada com Deus. Foi aqui que eu tive meu encontro com Jesus, foi através da Canção Nova. É através da Canção Nova que eu tenho conseguido manter essa vida que eu me propus agora. Então ela para mim é realmente o meu maior alicerce em Deus, que me dá apoio para eu continuar nessa proposta de vida, nessa nova proposta de vida que eu assumi. Para mim a Canção Nova é muito, muito importante na minha vida. Manuel, a mensagem agora para quem está ouvindo, né? Muitos dos nossos amigos em comuns estão aí sintonizados conosco. Tem vários aqui, ó. A Tereza lá do Jardim Oliveira, a Manu, ela disse assim que achou lindo o seu testemunho e ficou muito tocada. Obrigado. Com isso. Esses nossos amigos do WhatsApp aí, o pessoal da Aparecido, o povo que ligou para cá, Aparecido, nossos amigos, Reinaldo, a Tereza lá do Jardim, do Jardim Oliveira, que ligou para nós, como também a Luzia de Mendonça, Maria da Penha, tantos outros que estão aqui pelo Facebook. Deixa eu ver se tem como eu mandar rapidinho um abraço a todos eles que estão dizendo aqui, ó, Manuel, traz pontos fortes do seu testemunho, que bom, é importante isso para a nossa vida. Ajuda aqui, Elane. A Dagmar Piton também está na sintonia. Ajuda eu ver aqui, Elane, ver quem está certinho aqui falando, ó. O Vitor Guirado, Juliane Alves, o Diogo Lourenço. Tem mais aqui, ó, a Daniele, a Grenda Harumi, André Camargo, a Cris Miami, Luciane Frábio, isso, né? Frábio mesmo, ó. A Gisela, enfim. Tantos outros aqui participando. Que bom, graças a Deus, ouvindo seu testemunho, para que você dê uma mensagem agora para todos nós, né? Olha, o que eu acredito que é muito importante eu falar como mensagem é que foi aquele meu encontro pessoal com Jesus, quando ele pôs a mão no meu ombro e ele disse que diferença eu tinha dela e me fez despertar para uma vida nova. Eu queria assim deixar como mensagem que cada um que vive uma vida parecida com a que eu vivia, para que pense nessa parte, para que pense nesse toque que Jesus teve comigo, nesse encontro que ele teve comigo. Se fosse com ele, como é que ele está levando a vida dele hoje? O que ele faz da vida dele? Como que ele conduz a sexualidade? Enfim, será que ele também não acha que está levando uma vida muito certa, mas na verdade ele é igual ou pior àqueles que ele mesmo condena, como era eu? Eu condenava, mas eu era pior que aquelas pessoas. Então a mensagem é essa, para cada um refletir. O que está fazendo da sua vida? Porque a maneira que eu estava levando só me levou para depressão, para sofrimento, e não foi nada bom. Eu queria que eles refletissem sobre isso, que talvez dessa maneira eles possam ter essa mudança de vida também, né? Ter consciência para onde eles estão caminhando. Manuel, infelizmente chegamos ao final desse programa. Vontade era de estarmos conversando muito mais ainda, mas você ainda vai poder muito ouvir o Manuel. Ele está sempre conosco nos nossos acampamentos e no nosso grupo de oração. Toca aqui.
Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém. Abraço a toda a sua família que está sempre conosco. Obrigado a você que permaneceu na sintonia. Amanhã começa em Cachoeira Paulista o nosso acampamento que teremos lá de oração. Aqui teremos o final de semana o YouCat, um aprofundamento para os adolescentes e jovens sobre o catecismo da Igreja Católica. Deus abençoe. O sorteio aqui, o Ari, rapidinho, rufa os tambores aí. Você vai até cortar porque nós vamos fazer rápido o sorteio para dizer quem foi que ganhou. O nosso sorteio foi aqui, ó. A Tereza, lá do Jardim das Oliveiras. Tereza, entre em contato conosco aqui, você vai ser... foi a ganhadora desse livro. Entra aqui para onde você ligou, para a produção 32344584, para combinar a retirada desse livro, viu? Deus abençoe, obrigado por você que esteve na sintonia, permanecerá, porque a Elaine já chegou aqui com o texto na mão para rezar conosco aqui, o santo texto, ó as bolinhas do texto aqui esperando você. Já está com ela, acolhendo a sua oração. Muito obrigado pela sintonia, pela participação. Segunda-feira estamos de volta com o programa Tarde Especial. Muito mais desse testemunho você pode acompanhar aí pelo facebook.com/CN Rio Preto. Deus abençoe, obrigado, bom final de semana em Jesus Cristo. Domingo sem missa, semana sem graça. Participe da missa e permaneça na graça. Valeu!